Fala moçada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal nesta terça-feira, agora 7 horas 26 minutos, 17 graus em Goiânia. Pega essa, que maravilha de terça-feira. Terça-feira para quem é líder começa muito boa, né? Para quem teve aí uma nona rodada maravilhosa pro Goiás, mas quando eu digo maravilhosa, foi maravilhosa mesmo. Todos os times que estão ali no G4 acabaram entregando resultados ótimos pro Goiás. O Remo, que poderia ficar mais próximo do Goiás, acabou empatando um jogo que parecia ser muito fácil, mas volta a repetir, não tem jogo fácil na Série B. O Volta Redonda mostrou isso, né, para o time do Remo jogando lá no Pará, né? O Remo ainda conseguiu um empate ali na Bacia das Almas, garantindo um ponto que vinha uma derrota que já parecia bem encaminhada. Então, ontem também mais um resultado maravilhoso, né? O Cuiabá, do nosso grande centroavante Edu, acabou vencendo o Vila Nova por 1-0. Teve até a oportunidade de fazer mais gols, né? Infelizmente, por incapacidade, acabaram não fazendo. Mas um resultado maravilhoso para o Goiás, né? Agora o Goiás abre 3 pontos para o segundo colocado, 4 pontos para o Vila Nova, que é o quarto colocado. Então o Goiás precisa manter essa pegada, que agora vem jogo difícil nessa próxima rodada, onde no sábado às 18h30 o Goiás vai enfrentar nada mais, nada menos que o Atlético Goianiense, que inclusive joga hoje, finalizando a nona rodada do Campeonato Brasileiro, né? Então vai ter menos tempo para descansar, o Goiás precisa se organizar e vencer clássico. Para o Goiás pode ser um divisor de águas. Obviamente que fase por fase, o Goiás vive uma fase muito superior à do Atlético Goianiense, mas o Goiás precisa derrubar um tabu que nos últimos 2 anos o Goiás não consegue vencer clássicos goianos, né? Seja contra o Atlético, seja contra o Vila Nova. O Goiás vem sofrendo muito, né, com essa situação, a falta de vitórias nos clássicos goianos. Então o Goiás tem essa barreira para enfrentar, joga fora de casa no estádio Antônio Scioli no sábado às 18h30, e a gente vai acompanhar esse jogo torcendo para que o Goiás busque mais 3 pontos, e aí sim eu acredito que vencendo clássicos o Goiás abre aí caminhos, né, para a gente sonhar com talvez um título, talvez um acesso, né? Um número importante é que 80% dos times, né, que terminam a nona rodada na liderança do Campeonato Brasileiro sobem, conseguem um acesso para a divisão principal do futebol brasileiro, que é a Série A. Então se serve aí de talvez, né, números, para quem gosta de números, não sou o Jair Ventura, mas para quem gosta de números, 80% desses clubes conseguiram um acesso nos últimos 10 anos, então o Goiás sai na frente. Óbvio que a Série B é um campeonato longo, um campeonato que o Goiás precisa ter, primeiramente elenco, primeiramente condicionamento físico e muita união dos atletas, né? Muitas partidas, muitas vezes partidas muito uma em cima da outra, então a gente pode sofrer com lesão, não só o Goiás, mas todos os times que disputam a Série B, né? Então tem que passar por cima disso tudo, aproveitar o mercado que abre agora, fazer algumas contratações pontuais. O Goiás, que eu já informei para vocês há algumas semanas, que está atrás de lateral esquerdo e também extremos, né? Pontas, atacantes de lado de campo, já não é uma novidade. O Goiás está atrás dessas peças para poder ter opções no banco, né, para substituições. Hoje a gente tem um time, a gente tem uns 11 ali bacana, mas a gente precisa de peça de substituição. Quando eu digo bacana é porque ainda assim, né, precisa melhorar muito. O Wellington Matheus às vezes vem fazendo partidas ruins. Eu queria sim um substituto, ou talvez um titular, para que ele fosse o substituto nessa Série B, né, um ponto ali pelo lado do Wellington Matheus, eu acho que cairia bem. Pedrinho tá muito bem, não é todo jogo que o Pedrinho joga 100%, mas sempre entrega um bom futebol. Então eu queria também um centroavante, né, na dispensa aí. Com certeza eu conseguiria tentar dispensar aí o Barceló pra gente repor, né, um centroavante ali um pouco melhor, né, porque o Anselmo Ramon todo jogo praticamente ele é substituído, então a gente precisa ter alguém que substitua ele à altura, né, e que não perca tanta qualidade técnica quando é retirado de campo. Então eu acho que o Goiás com 4 peças, 5 peças era realmente para ser campeão e para brigar pelo título. Sem essas peças eu acho que a situação fica um pouco mais difícil, porque tem um bom time, tem um bom elenco, mas não tem peça de reposição. O banco de reserva do Goiás é muito ruim. Janela abrindo, jogadores já estão indo embora,
né? Já tem jogador indo embora. Ontem eu até soltei a notícia para vocês. O DG, né, tá de saída. O DG tá indo embora. Enfim, parece que o Goiás vai encerrar o contrato com o DG. O DG que tá indo, segundo eu apurei essa semana, o DG tá fechando com o Náutico, tá? Com o Náutico, então tá indo embora. O DG, tão criticado pela torcida e com toda razão, jogador nível Série C, Série D. Acho que desta forma, indo embora, ele vai estar num time mais ou menos do nível que ele consegue apresentar o futebol. O Goiás é grande pro Douglas Teixeira. Outro jogador, né, que dá sinais de que está indo embora é o Zé Hugo. Não vem sendo aproveitado. Algum tempo atrás eu falei que esses jogadores não jogariam mais pelo Goiás. Tanto o DG quanto o Zé Hugo. Inclusive nessa lista estaria o Lepo também, né? Foram os 3 jogadores que era pedido para que não jogassem mais. O Lepo, devido às circunstâncias, acabou sendo aproveitado, né? Teve um problema aí familiar, voltou, inclusive fazendo boas partidas. Já vem, no último jogo não gostei da partida dele, mas vem ali ajudando o time, sendo aquela peça, né? Improvisada na lateral esquerda. Mas acho ainda que o Goiás não tem dono da lateral esquerda. O professor Mancini insiste em não usar o Danilo, né? Já alegou aí nos bastidores que talvez o Danilo ainda não esteja pronto para jogar uma Série B. Eu discordo. Eu acho que se o Lovati tá jogando e o Lepo tá jogando, o Danilo merecia sim oportunidades, até pelo que jogou nas 2 partidas pela Copa Verde. Para mim, não jogou um futebol nada diferente do que jogou Lovati e Lepo. Então, para mim, teria sim condições de fazer alguns jogos pela Série B. Então, assim, já deixou bem claro que não vai usar o menino, né? Então, eu já não espero mais. Era uma expectativa grande que eu tinha em ver o Danilo retornando. O menino que machucou, acabou perdendo sequência e agora, pelo visto, não tem aí, talvez, tantas oportunidades com o Mancini. O Mancini não acredita muito no trabalho do garoto. Então o Zé Hugo também é um jogador que está aí de malas prontas. Vamos ver o destino, ainda não sei. DG Náutico, até onde eu sei, está indo para o Náutico. Agora o Zé Hugo, ainda não sei o destino. Acho que o Goiás deveria ainda continuar dentro do mercado para inserir alguns atletas, desfazer de alguns, né? Esse Barceló, jogador, talvez o que eu vou falar seja exagero, mas para mim um dos piores centroavantes que já passaram na história do Goiás. Eu confesso que me pegou de surpresa, porque quando foi contratado, vi alguns jogos dele pelo Ceará, era um jogador totalmente participativo, dentro da área fazia muitos gols de cabeça, e no Goiás não consegue render absolutamente nada. Para mim, ele entra pra galeria aí tranquilamente dos 5 piores centroavantes que já jogaram com a camisa do Goiás. Ele consegue ser, na minha opinião, pior do que o João Magno, pior do que muito perna de pau que já passou aqui. Ele não tem condição de jogar bola. No último jogo, ele entrou, ele não entendia, ele dominou uma bola e, cara, ele trupicou na bola, tocou a bola no meio do nada. Assim, é um cara totalmente inimigo do futebol. E é um cara que não pode ficar muito tempo no Goiás aí, comendo o dinheiro do Goiás, sendo que não rende absolutamente nada. Então, acho que um dos maiores investimentos do Goiás nessa janela talvez seja tentar enfiar essa bucha em alguém. Precisa fazer isso rápido, né? E o que me assusta é o tipo de jogador que o Goiás vem trazendo. Traz atleta que não quer ser emprestado, tá? Ele recusou o Paysandu. O Goiás negociou pessoalmente, conheço até a pessoa que participou da negociação do Facundo Barceló com o Paysandu. Ele negou o Paysandu, não quis ir pro Paysandu jogar a Série B. O Zé Hugo, se eu não me engano, negou o Criciúma, também não quis ir. Então, assim, é muito bom jogar no Goiás. Salário em dia, não precisa jogar. Talvez a torcida não faça a pressão necessária para que esses jogadores não se sintam confortáveis aqui recebendo salário sem jogar bola. Então, assim, o Goiás acaba se tornando um spa, né? O cara fica aqui, recebe seus 100, 120 mil reais, não joga e não tem vontade de ir embora, porque sabe que hoje, apesar de não pagar salários milionários, o Goiás é reconhecido nacionalmente por ser um clube, por ser um bom pagador, né? Então, os caras ficam tranquilos aí. Então, se livrar dessas buchas aí, eu acho que
primeiro passo para o Goiás até conseguir entrar melhor no mercado na segunda janela que abre, porque lembrando que essa primeira janela abre do dia 2 ao dia 8, é apenas a janela do Mundial, tem duração de 8 dias e depois sim vem aquela janela mais extensa que abre em julho, ela é mais extensa, onde você consegue contratar jogadores não só do Brasil, fora do Brasil também, então tem essa situação. Ontem também consegui mais uma história ali sobre o Tolói, né? Fui buscar notícias do Tolói, falei com um familiar, uma pessoa muito próxima ao Tolói, que me informou que o Tolói aguarda a abertura da janela asiática. Então o torcedor que espera aí o Tolói, acho que por enquanto pode tirar o cavalinho da chuva, que o Tolói tá esperando aí talvez uma proposta milionária para jogar na Ásia, Arábia. Vamos ver onde que vai ser o futuro do Tolói. Eu não acredito que seja no Goiás, até porque a questão de fazer essa viabilidade financeira eu acho que é quase que impossível para o Goiás. Lembrando que o Goiás já pagou o maior salário da sua história ao grande jogador Thiago Galhardo, que esteve aqui, onde o Goiás desembolsou praticamente 350 mil reais e o Fortaleza pagava o restante. Então, o maior salário que o Goiás já pagou foi na faixa de 300 a 350 mil reais. Então, muito difícil o Goiás conseguir chegar em algo em torno de 500, 600 mil reais para o Tolói. Tolói, que eu fiquei sabendo também ontem, uma notícia, inclusive de uma pessoa próxima do Tolói, que ele recebeu uma proposta milionária do Vasco da Gama em 2024, né? Uma proposta aí na casa de R$1 milhão e acabou não aceitando porque queria terminar lá a sua passagem, a sua linda passagem, por sinal, né, lá em Bérgamo pela Atalanta, né? Um jogador ficou conhecido lá e ganhou um carinho muito grande da torcida do Atalanta, né? O capitão, né? Como diziam, né? Tem até cidadania italiana, jogou pela seleção italiana, então tem um carinho especial dos italianos pelo Rafael Tolói. Então é isso, galera. Muitas notícias nesse vídeo. Assistam, curtam, compartilhem, né? Que cada vez que você curte esse vídeo, compartilha, eu, né, engajo mais um pouquinho aqui na conta do YouTube. É o que me traz e me proporciona mais condições de trazer sempre conteúdos novos para vocês. Fazer um convite para vocês agora, no dia 31 agora desse mês, né, mais conhecido como sábado, vai ter uma resenha muito bacana lá na Gote 62. Estarei lá tomando aquela cerveja gelada, onde vai ter a final da Champions. Logo depois vai ter lá uma resenha da quadrilha. Depois vai ter Goiás às 18h30 contra o Atlético, vai ter transmissão do jogo. Estarei lá, não só eu, como grande parte da torcida esmeraldina, porque o boteco mais esmeraldino de Goiânia é na Gote 62. Então você que quer tomar uma cerveja, falar de futebol, chegue mais cedo, o Brisado vai estar lá, nós vamos bater aquele papo, tomar aquela cerveja gelada, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e segue o líder.